Olá, gafanhotos, olá, gafanhotas, tudo bem com vocês? Provavelmente não, mas enfim, só força do hábito, não é mesmo? Foda-se. Eu espero que sim, sinceramente eu espero que vocês estejam bem. Porque afinal de contas, eu tenho pouquíssimas pessoas que me assistem. Se as pessoas que me assistem não ficarem bem, elas não vão poder me assistir, ou vão poder me assistir. Talvez vocês assistam justamente por causa disso, porque vocês não estão bem. Enfim, foda-se. Direto pro assunto hoje, liberdade, né? Esse assunto, né, é controverso porque as pessoas não conseguem definir muito bem o que é liberdade. E assim, eu não tenho essa pretensão de definir a liberdade. Eu só quero, sei lá, talvez questionar um pouco sobre o quão livre nós somos, não é mesmo? E talvez deixar você aí que tá me assistindo deprimido, porque você vai ver que você não tem liberdade quase nenhuma, que nós não temos quase liberdade nenhuma. Porque assim, tem um filósofo que chama David Hume, que eu gosto muito, inclusive, sou paga-pau pra caralho, que ele fala que a gente não é livre porque a gente tem as nossas necessidades. Resumindo, a gente não é totalmente livre porque a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que dormir, a gente tem que respirar. Aí você pode falar pra mim, mas se eu não quiser, eu não como, se eu não quiser, eu não bebo. Aí eu te respondo, mas vai chegar uma hora que você vai estar num nível tão alto de fome ou de sede que você não vai conseguir mais escolher e você vai procurar alguma coisa para comer ou para beber por instinto. Do mesmo jeito que se você escolher não dormir mais, você vai desmaiar, e se você escolher não respirar mais, uma hora você vai respirar. Não tem como você se matar só prendendo a respiração. Outro ponto em que a gente não é livre é em relação aos nossos sentimentos. Por exemplo, você não escolhe se você gosta de uma pessoa, você não escolhe os sentimentos que você sente. Você pode escolher não demonstrar. Mas, por exemplo, se tem alguma coisa que te irrita, você não escolhe ficar irritado com aquilo. Você não escolhe ficar com raiva de uma pessoa. Os sentimentos, eles vão além do seu poder de escolha. Aí a gente tem as liberdades, né, que a gente pode, de ação, assim, que a gente pode fazer. Mas essas liberdades também são um pouco podadas. Por quê? Porque você tem leis. Por exemplo, você não pode fazer tudo que você quer fazer. Você não pode matar as pessoas, você não pode roubar, você não pode estuprar, você não pode, né? Diversas coisas a lei impede você de fazer. E nesses casos eu acho que é válido a lei impedir as pessoas de fazerem isso. Tem também as coisas que você pode fazer teoricamente, mas você não pode fazer de fato. Por exemplo, o direito de ir e vir. Você tem esse direito, só que se você não tem dinheiro para pagar a passagem ou para pagar o pedágio, você não vai e nem volta de lugar nenhum. Tem também a liberdade das coisas que você pode fazer, só que você não pode de fato fazer. Por exemplo, sair na rua de noite. Você pode fazer isso, teoricamente. Só que a maioria das pessoas não fazem isso porque elas têm medo de serem assaltadas ou de acontecer alguma coisa com elas. Porque assim, a liberdade ela também implica a ausência de medo. Você não pode ter medo das coisas. Se você é livre de fato, você não pode ter medo das coisas, entendeu? Você tem que ter segurança para sair e fazer o que você quiser. Se você tem motivos para ter medo, mesmo que você não tenha medo, você não é totalmente livre. Ponto importantíssimo aqui. Já deu para perceber que a gente não é livre em quase nada, né? Mas as coisas continuam, porque a gente também limita a nossa liberdade, porque muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo de trair a nós mesmos, ou com medo de decepcionar alguém que é próximo da gente, ou decepcionar alguém que a gente quer impressionar. Ou seja, nós mesmos criamos várias barreiras para nossa liberdade. Sentiu o drama, né? Mas aí eis que chega a hora, né, das coisas que você realmente é livre para fazer, não é mesmo? Que você vai conseguir fazer sem nenhum empecilho. E é aí que você se engana, porque algumas pessoas vão usar a liberdade delas para tirarem a pouca liberdade que você tem. Pode ser uma coisa besta, como por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de Game of Thrones. E eu queria comentar sobre os episódios, porque assim, os 2 últimos episódios da 6ª temporada foram muito fodas. Você que curte Game of Thrones, você sabe do que eu tô falando. Mas aí, você não pode postar as coisas no Facebook porque as pessoas reclamam. As pessoas não deixam você postar o que você quer postar no Facebook. Entendeu? É o problema da humanidade que ninguém deixa ninguém se divertir. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de futebol.
Mas quando as pessoas estão falando sobre futebol no Facebook, eu não fico puto com isso, tá ligado? Deixa as pessoas serem felizes, tá ligado? Deixa as pessoas comentarem o que elas querem comentar. Sabe, qualquer coisa que movimente um grande público vai causar esse tipo de coisa, entendeu? Nas redes sociais. Se você não quer ver, sai das redes sociais, ou exclui as pessoas, ou desativa o feed de notícia delas. Enfim, deixa as pessoas serem felizes, tá ligado? Mas não, as pessoas elas usam a liberdade delas para tentar tirar a sua liberdade de se expressar, de expressar que você gosta de alguma coisa, ou que você está empolgado com alguma coisa, enfim. Mas não para por aí, as coisas ficam um pouco mais sérias, porque muitas pessoas vão usar a liberdade delas, né? Vão usar a liberdade de expressão delas para propagar preconceitos, para propagar ódio, para propagar diversos pensamentos que só tiram a liberdade dos outros. Ou seja, as pessoas elas querem usar a liberdade delas para tirar a liberdade dos outros. Um exemplo clássico é o exemplo de: bom, o cara pode ser gay, ele só não pode dar pinta de gay. Porque assim, tudo bem o cara ser gay, só que eu não concordo com o fato dele ser gay. Assim, quem disse que você precisa concordar? Quem disse que isso tem a ver com você? Por que não usar a liberdade que você tem, a pouca liberdade que você tem, para fazer as coisas que você gosta e deixar as pessoas fazerem o que elas gostam também? Ao invés de usar a sua liberdade para tirar o pouco de liberdade que as pessoas têm. Porque assim, liberdade para oprimir, liberdade para você ir lá e explorar as pessoas, liberdade para você ir lá e discriminar as pessoas, é um tipo meio que deturpado de liberdade, né? As pessoas já têm tão pouca liberdade e aí você vai lá e você quer ainda limitar mais, você quer criar mais regras para as vidas das pessoas, para elas seguirem essas regras e não fazerem o que elas estão a fim de fazer, ao invés de você, sei lá, ir lá e cuidar da sua vida. Vou dar um exemplo aqui para me fazer entender melhor. Você tem liberdade para, por exemplo, furar a fila, você tem a liberdade para não devolver troco a mais que você recebe, só que não é o tipo de liberdade que as pessoas deveriam querer, entendeu? É um tipo de liberdade que você é livre para fazer essas coisas, mas a sua consciência deveria falar para você não fazer essas coisas, saca? Porque você está prejudicando outras pessoas. Sei lá, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender aqui. Outra coisa também que as pessoas usam bastante a liberdade de uma forma meio, sei lá, meio zoada, é o fato de que elas usam a liberdade delas para falar sobre algo que elas não conhecem. E geralmente também para sustentar algum preconceito, como por exemplo, várias pessoas que falam mal do movimento feminista, várias pessoas que falam mal do movimento LGBT e do movimento negro e do comunismo também, só que são pessoas que não entendem de fato nenhuma dessas coisas. E aí elas usam a liberdade delas para falar algo que elas não sabem, sobre algo que elas não conhecem, para sustentar um preconceito de algo que não diz respeito a elas. Assim, você tem toda a liberdade de ser um cuzão. Só é estranho você ter tanta vontade de exercer essa liberdade. Tente não ser um filho da puta. Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu devo ter pulado alguma coisa nos raciocínios, mas você pode comentar aí embaixo alguma coisa que eu deixei de falar, alguma crítica, enfim. Sinta-se à vontade, você tem liberdade para isso. Mas você tem liberdade para ser educado também, tá bom? Ou educada. Se gostou, dá um like aí, compartilha e se inscreve no canal. Curte a página do Facebook, link na descrição. E até a próxima. Tchau.